Olá, seja bem-vindo ao Gestão com Identidade. O programa de hoje é sobre medida para as empresas que estão perdendo vendas porque não produzem com rapidez ou porque não entenderam o que o mercado quer comprar. Nosso assunto é o Box da Demanda, que reúne ensinamentos valiosos para empresários e gestores. Os autores são Raimundo Godoy, CEO do Aquila, Fernando Moura e Vladimir Soares. E será com Vladimir que eu vou conversar nesta edição. Mas antes, vamos conhecer as duas empresas convidadas que farão perguntas ao consultor e coautor do livro, Vladimir Soares. Convidamos a empresária Ludmila Bonelli, fundadora e CEO da Bibele, uma indústria de dermocosméticos avançados, sediada em Minas Gerais. A principal linha é de produtos para tratamento de pele, especialmente do rosto. Também estará conosco o diretor comercial da Nanum Nanotecnologia, a primeira indústria brasileira de produtos nanotecnológicos com laboratórios próprios. Vladimir, seja bem-vindo ao programa. Você tem hoje 4 desafios para resolver e ajudar os nossos convidados. Será que a metodologia do Box da Demanda vai conseguir apontar o caminho para todos eles? Claro, Natália. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer por estar aqui novamente, ter a oportunidade de falar mais uma vez sobre essa metodologia moderna do livro do Box da Demanda, uma metodologia muito atrelada aí à expansão e ao conhecimento da gestão ao longo do tempo. E nosso desafio é aquilo, né? Vamos antecipar o futuro. Então, eu vou apresentar a primeira empresa convidada para o programa de hoje. E, em seguida, a empresária Ludmila Bonelli vai fazer sua primeira pergunta para o consultor Vladimir Soares. Vamos conhecer a Bibele. A Bibele foi fundada em 2014 e fabrica 25 produtos dermocosméticos usados para tratamentos do rosto e do corpo. A marca mineira já está internacionalizada há 3 anos, com atuação direta em Portugal e autorizações dos órgãos vigentes para comercializar em toda a Europa. Entre os diferenciais da linha de dermocosméticos, segundo Ludmila Bonelli, estão a não oxidação e os resultados imediatos, devido à aplicação de tecnologia biocompatível. Nos próximos meses, a Bibele deverá lançar 3 sérums com tecnologia de regeneração dérmica e ainda de rejuvenescimento celular da pele e um produto anti-acne com ativos 100% naturais. Confira a primeira pergunta da fundadora e CEO Ludmila Bonelli. Oi, Natália. Oi, Vladimir. A Bibele Cosmética Avançada é uma linha de dermocosméticos com muita tecnologia e que realmente produz resultados imediatos, visíveis e definitivos na pele. Atuamos em um nicho do segmento de beleza. Normalmente, os consumidores procuram um cosmético apenas pelo cheiro, a embalagem é bonita, o que nós já temos, e pelo preço barato. As pessoas não acreditam que apenas um creminho, que é como falam, tem tecnologia para fazer toda a diferença. Enfim, não acreditam em tecnologia cosmética. E diante disso, é sempre difícil prever a demanda quando eu lanço um novo produto. Então, pergunto a vocês, onde está o consumidor que entende de dermocosméticos e sabe valorizar os diferenciais que eu ofereço para que eu consiga ter previsão de demanda? Vladimir, como vencer a resistência do consumidor a um produto ainda pouco conhecido? Natália, primeiro eu acho que vale a pena a gente retomar um pouquinho o conceito do livro. É importante ela entender qual que é o mercado dela. Quais são as pessoas que eu quero comunicar? Como que eu devo comunicar com essas pessoas? E definido esse público-alvo, como que eu devo me posicionar em relação a esse público-alvo? Quais são os produtos e soluções que eu vou gerar para esse público-alvo? Então, no caso da Bibele, o público dela está muito focado em mulheres ali de 35 a 50 anos, mulheres que têm aí um desejo pela qualidade da saúde, um público mais restrito. Então, talvez ela enxergar bem esse público e saber comunicar com esse público seja o melhor caminho para definir essa estratégia e prever qual é o tamanho desse mercado. Com o histórico de vendas, né, de comercialização, você vai começar a enxergar bem a sua demanda. A partir dessa previsão bem feita, né, e com a força comercial desenvolvendo produtos para esse público, você consegue mensurar bem qual das soluções daquele produto. Você consegue prever bastante a produção que você vai executar e, consequentemente, também programar bem a sua expedição, a sua logística, garantindo uma entrega no prazo e na quantidade necessária. Você fazer esse trabalho de entrega no prazo,
comprar bem, além de reduzir os custos, você vai garantir a satisfação do seu cliente final. Você não vai entrar naquela disputa de preço. Se você tem uma marca reconhecida, as pessoas vão comprar até mais caro o seu produto, porque você é um produto de qualidade. Eu vou pedir então para a nossa produção colocar na tela a segunda pergunta da empresária Ludmila Bonelli, fundadora e CEO da Bibeli. Estamos fazendo 11 anos de empresa e tivemos várias consultorias e gestores nesse tempo. Usamos todas as fórmulas e formas de posicionamento na mídia que nos foram orientadas, como baixar os preços para popularizar o que não nos trouxe nenhum retorno. Até realizamos eventos com influenciadores e mesmo assim ainda não acertamos o melhor canal de venda nesse mundo de ofertas que temos na mídia hoje. Instagram, Google, televisão, influenciadores, ou seja, será que fizemos uma análise de mercado incorreta? Como vocês podem me orientar? Vladimir, esse desafio da Ludmila é também um desafio de outros empresários que capricham muito nos produtos e depois têm dificuldade para encontrar o consumidor que vai valorizar os diferenciais e querer pagar por esses produtos. Qual a sua orientação? Muitas vezes você lança um produto sem conhecer plenamente qual é o seu consumidor final, qual é o seu cliente. Então é um pouco do que eu enxergo aí na Bibeli, é que muitas vezes eles lançaram um produto sem direcionar talvez para o consumidor, para o seu cliente final. Eles têm que pensar o seguinte: como que eu quero chegar com essa solução ao mercado? Qual que é o canal de comunicação que eu vou fazer para esse mercado, utilizando aí, pode ser clínicas especializadas, médicos que trabalham com esse tipo de produto, utilizando influenciadores, mas direcionado para o seu público-alvo. Lembrando, né, aquela mulher de 35 a 50 anos, com alto poder aquisitivo, que valoriza a saúde, que valoriza a estética, não pela estética, mas sim na eficiência disso na sua aplicação para a sua vida, né, saudável. E nesse caso aí está muito claro para mim, a gente precisa conversar um pouco mais, é que o foco em preço baixo não é o ideal, né? Eu tenho que realmente valorizar a minha marca, as pessoas têm que reconhecer a minha marca. Se é um produto de qualidade, que tem uma eficiência boa, vamos cobrar bem por isso. O know-how que a empresa tem de mais de 30 anos no mercado, com uma competência técnica muito forte, ela não pode desperdiçar isso tudo aí. Ludmila, eu agradeço muito pela sua confiança ao compartilhar conosco dúvidas tão importantes e olha, estamos à sua disposição para juntos analisarmos o melhor caminho para o crescimento da Bibeli no mercado brasileiro e na Europa, onde você também já comercializa os seus produtos. Se quiser prosseguir com uma análise mais profunda, é só nos chamar. Temos mais uma empresa que quer fazer perguntas sobre a metodologia do box da demanda para o Vladimir Soares, coautor do livro lançado pela Escola de Gestão do Aquila. Trata-se de uma indústria rara no Brasil. Ela é do setor de nanotecnologia. Nossa convidada é a Nanum. Confira. A Nanum foi fundada há 16 anos e é a única empresa brasileira do setor que tem 7 laboratórios próprios, criando e desenvolvendo ela mesma suas fórmulas exclusivas. O primeiro produto da indústria mineira foi a tinta magnética, usada em vários tipos de documentos à prova de fraude e com 95% da produção exportada para os Estados Unidos. Em 2024, a empresa mineira inaugurou nova planta industrial, com investimentos de 60 milhões de reais em um terreno com 20 mil metros quadrados e 2 galpões com alta capacidade de produção para diversas linhas industriais. O óxido de grafeno é uma das principais soluções criadas pela Nanum e tem potencial de aplicação em diversos setores: automotivo, biotecnologia e combustíveis, entre outros. Confira a primeira pergunta do diretor comercial, Alexandre Caldeira. Oi, Natália. Oi, Vladimir. A Nanum Nanotecnologia é uma indústria brasileira que desenvolve e comercializa produtos e soluções a partir dos mais diversos nanomateriais. Considerando que a nanotecnologia é uma área relativamente nova e, consequentemente, em pleno desenvolvimento e expansão, quais seriam os principais indicadores que poderiam apontar as perspectivas de crescimento neste mercado nos próximos anos? Vladimir, nós podemos falar que o mercado da nanotecnologia ele é muito amplo, porque centenas de empresas podem se beneficiar ao usar aditivos tão avançados para evoluir os próprios produtos. Qual orientação você dá para o Alexandre? Olha, Natália, nesse caso eu acho que valeria a pena levantar alguns indicadores
tem várias formas de fazer isso, né? Uma primeira é o seguinte, como é que está a questão da inovação? Existem muitas pesquisas em desenvolvimento nesse segmento, existem muitas patentes, né? Qual é a quantidade de patentes que estão sendo solicitadas para esse tipo de tecnologia? Segundo é realmente se a indústria vai utilizar, tem uma necessidade de aplicação dessa nova tecnologia. Terceiro, se eu tenho aí um movimento dos órgãos regulatórios em termos de certificar esses produtos, deixar claro os benefícios que esses produtos possam gerar, que ele levanta indicadores para ele poder ter uma tomada de decisão mais assertiva. Vamos conferir a segunda e última pergunta do executivo Alexandre Caldeira, diretor comercial da Nanum Nanotecnologia. Essa dúvida também envolve o fato da empresa ter desenvolvido soluções muito incomuns, mas com aplicação em indústrias muito diferentes. Preste atenção ao que o Alexandre vai falar sobre o óxido de grafeno, que é um material de propriedades nanotecnológicas excelente para conduzir eletricidade e calor, e ainda tem resistência mecânica e flexibilidade ao mesmo tempo. No portfólio atual de produtos da Nanum, temos o óxido de grafeno, que foi desenvolvido em 3 versões para o mercado. O óxido de grafeno ele pode ser aplicado nos mais variados materiais, sendo que cada uma das versões produzidas pela Nanum possui características únicas para aprimorar os produtos finais dos nossos clientes. Existem aplicações em que ele é usado como insumo, aumentando a resistência, por exemplo, do plástico, chegando até mesmo a superar o aço. Um outro exemplo muito interessante do óxido de grafeno é nas baterias avançadas para armazenamento de energia elétrica. Ou seja, as possibilidades do óxido de grafeno são inúmeras para as indústrias. Então eu pergunto, nesse contexto de aplicações tão amplas e diversificadas, como a gente pode definir e segmentar as perspectivas de crescimento de demanda para cada uma, de forma que seja possível definir foco e prioridade de atuação com base nos resultados que cada setor do mercado pode gerar para a Nanum? Vladimir, agora é com você. Como o Alexandre e a equipe dele podem desenhar perspectivas confiáveis de crescimento da demanda para o grafeno, um produto nanotecnológico? Aí, Natália, eu sugiro aí para o Alexandre e a equipe que eles façam uma matriz onde eu possa avaliar a necessidade do mercado, né? Entender cada demanda de cada mercado, quais são as necessidades dele e avaliar como que as soluções pode estar aderente a esse mercado, atendendo essas necessidades e aí definir aí um plano de ação em conjunto, definindo aí também indicadores de desempenho para ver se eu estou conseguindo avançar nesse mercado, se eu estou conseguindo atender a esse mercado e essas necessidades e, consequentemente, sair aí com um plano de trabalho. Tem muitos indicadores para serem avaliados, necessita aí de uma metodologia robusta para poder identificar e implementar essas melhorias. E pelo que eu estou vendo aí, a Nanum é uma empresa com grande potencial. Se ela acertar o mercado, entender o mercado, ela tem aí um grande potencial de crescimento e de bons resultados para a companhia. Alexandre, muito obrigada pela sua participação no programa. Eu e toda a equipe do Aquila desejamos que a Nanum cresça cada dia mais e se torne um diferencial importante para a evolução do parque industrial brasileiro, ajudando nossas empresas a terem diferenciais competitivos em seus produtos. E se quiser nossa ajuda para estudar todas as possibilidades, estaremos às ordens. Vladimir, eu te agradeço muito pela entrevista, eu desejo muito sucesso nos seus projetos e eu te espero numa próxima aqui do programa. Obrigado pela oportunidade, é sempre muito bom estar aqui e poder compartilhar os conhecimentos, por ser uma metodologia nova, moderna, atrelada aí ao avanço da gestão, que é geralmente a gente ter capacidade de antecipar o futuro. Obrigado. Acho que com certeza vai ajudar muito aí quem está nos assistindo. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!